Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje continuarei com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou expondo aí a primeira carta que ele escreveu para os irmãos que estavam ali na cidade de Corinto. Hoje eu vou para o capítulo 7 falar a respeito do casamento. Paulo instruiu os irmãos a respeito do casamento. Vamos lá. Lembrando, eu tenho uma playlist com todos os vídeos desta carta, desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Eu vou deixar no card acima para que você possa assistir os demais vídeos. Vamos lá. Está aí, capítulo 7, o casamento. É o título aí, a epígrafe do texto. É interessante que esse capítulo 7, Paulo vai tratar todo o capítulo. Paulo vai tratar a respeito do casamento, nas suas diversas formas. E ele diz o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, veja que a igreja de Corinto, ela tinha uma dúvida a respeito do casamento. Então pode ver que ele começa aí com peri, palavra aqui, peri é uma preposição dentro da língua grega. Peri é a respeito de, concernente, é uma preposição. Vou deixar aí do lado aí. Isso aí é peri. Ou seja, a respeito ao que me escreveste aí é grafô, é um verbo, e o grafô, ele está no aoristo, no indicativo, então é o passado, então fazia um tempo que eles tinham escrito para Paulo: olha, quanto ao que me escreveste, a respeito do que vocês me escrevestes, então foi enviado uma carta para Paulo, com dúvidas. E diz, é bom, aí a palavra bom aí é kalos, o adjetivo. Vamos dizer, esse adjetivo, ele significa muita coisa: louvável, nobre, aprovado, excelente, tem mais, proveitoso, apropriado, recomendável. É isso que significa a palavra kalos aí. E também significa bom. Então é apropriado, recomendável. Que o homem aí, o interessante é que o homem aí é antropos, e é o ser humano, seja homem ou seja mulher, mas tudo bem. Aqui, como se está tratando do ser humano em si, não toque em mulher. Agora sim, mulher aqui, a palavra ele usou gunê. E o gunê, esse substantivo, é uma mulher de qualquer idade, seja virgem ou casada, ou viúva. Gunê, isso é a mulher, seja de qualquer idade, virgem, casada ou viúva, uma esposa, uma noiva. Então, ele colocou que não toque em mulher. A palavra toque aqui é raptomai. E raptomai, esse verbo, tocar, que é um termo que Paulo usou, mas na verdade é relações sexuais com a mulher, coabitação. Significa isso. Era bom que o homem não tivesse relações sexuais com a mulher, coabitasse com a mulher.
Era isso que Paulo queria dizer. Então é bom, era louvável, aprovável que o homem não tivesse relações sexuais com a mulher. Mas por causa da impureza, olha aí, aí tem uma conjunção que é mas, por causa aí, a preposição também, da impureza aí é porneia, e porneia é relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, e aí vai. Relação sexual com animais, e aí vai, um monte de coisa, conforme Levítico 18 também. Então, por causa das relações sexuais ilícitas, ou seja, por causa das relações sexuais ilícitas, cada um tem a sua própria esposa. A esposa é Gunê, e cada um seu próprio marido. Aí sim, agora ele usou o termo, o homem específico vai casar com essa mulher. O homem lá em cima é o homem como um todo. Aqui ele usou o termo aner. Aqui no em cima ele usa o homem como antropos, e aqui ele usou como aner, o substantivo masculino aqui, é o marido, é o homem, o macho da casa, o noivo, o futuro marido. Então esse é o significado da palavra. E ele continua, aí agora, já que não é possível o homem ficar só devido às relações sexuais ilícitas, para ele não cometer pecado praticando relações sexuais ilícitas, então ele deve casar. Cada um tem sua própria esposa, ou a esposa, cada um seu próprio marido. E ele continua, o marido conceda a esposa, agora ele usou o termo aner, o macho, referência ao sexo, conceda aí apodidome. Apodidome é entregar, abrir mão de algo que pertence em benefício. O dever conjugal. Então aqui fala do dever conjugal. Então o marido tem que conceder à mulher o dever conjugal à esposa, a Gunê, o que lhe é devido, aquilo que é de direito, dever. E também, semelhantemente, a esposa, Gunê, ao seu marido. Olha, ao 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, um pertence ao outro. Não é só a mulher que pertence ao marido, mas o marido também pertence à mulher. É reciprocidade. Não, aqui não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Os dois se pertencem. Olha, a mulher, Gunê, não tem poder. Poder aqui é exousiazo. E exousiazo, esse verbo, vamos dizer, manter o corpo sujeito à própria vontade, ela não tem, ou seja, tudo que ela for fazer, qualquer coisa fazer, ela tem que falar com o marido e vice-versa. Olha só, porque isso aqui, ó, a palavra exousiazo é ter plena e inteira autoridade sobre o corpo. Ter autoridade, usar o poder sobre o seu próprio e a si próprio corpo é soma, e sim o marido, que é o aner. E também, semelhantemente, ou seja, do mesmo modo, homoios, palavra grega homoios, o advérbio, esse advérbio da mesma maneira, igualmente, o marido, que é o aner, não tem poder, a mesma palavra exousiazo, sobre o seu próprio corpo, soma, e sim a mulher. Olha só. Então agora um pertence ao outro. Então, é reciprocidade. Qualquer coisa que o marido ou a mulher for fazer,
os dois têm que prestar contas um ao outro. Não é só a mulher que tem que prestar conta, o marido também tem que prestar conta do seu corpo, o que ele está fazendo com o seu corpo. E no 5, aqui, o 5, olha, ele está falando das relações sexuais. Olha, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então ele está, não vos priveis, é uma partícula aí de negação, não vos é uma partícula de negação absoluta. Privar aí é aposterel, que é da ideia de defraudar, roubar, despojar. Então, o privar aí é defraudar, roubar, despojar. Ou seja, vocês não roubem do outro aquilo que ele tem direito. Aí ele coloca, um ao outro, não vos priveis, não roubeis um do outro aquilo que ele tem direito. Salvo aí a palavra eimeti, são essas 3 palavrinhas, eimeti, que é o que? A menos que, exceto que, salvo que, ou salvo-se talvez por o que? Mútuo consentimento. Ou seja, mútuo consentimento, que é sumfonos. E esse adjetivo sumfonos é pactuado, a não ser que haja um pacto, um acordo entre as partes. Então, houve um acordo por algum tempo, kairos. O termo aqui é kairos, tempo é kairos, ou seja, tempo oportuno. Claro que kairos também significa medida exata. O primeiro significado de kairos, muitos falam que é o tempo de Deus, mas porque ele significa tempo oportuno. E Deus age no tempo oportuno. Mas kairos é medida exata. Kairos é medida exata, medida de tempo, maior ou menor porção de tempo. Tempo fixo e definido, tempo em que as coisas são conduzidas à crise, época decisiva, tempo certo, período limitado de tempo. Isso é kairos. Claro que tem cronos também, mas o kairos significa isso. Mas também dentro do significado de kairos, tempo oportuno, ou tempo próprio. Então, ou seja, estabelecer um tempo, então, por algum tempo, um propósito, para vos dedicardes, olha aí, para entregar o que? A oração. Oração aqui pro seu rei. Ou seja, a oração dirigida a Deus. E novamente, aí, depois, palim, novamente, vos ajuntardes. Juntardes aí, no sentido de estarem juntos na relação. Para que o quê? Para que Satanás, e Satanás é o substantivo e o adversário, não vos tente. Peirazo aí é tentar para ver se algo pode ser feito, oferecer algo no sentido para que a pessoa ceda à tentação, por causa da incontinência. Incontinência é acracia. Esta palavrinha aqui, acracia, esse substantivo feminino é incontinência, intemperância, falta de domínio próprio. É isso aí, por causa da falta de domínio próprio. A pessoa não pode se dominar pela incontinência, então ele cede. Então, se isso for acontecer, é melhor não continuar com o propósito que eles compactuaram. É isso que Paulo está falando aqui. E ele continua. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Olha só. Então agora parece que vai tratar de outro assunto. Olha.
E isso vos digo elego, eu estou falando como concessão. Concessão aqui, como indulgência. E não por mandamento. Mandamento aqui é um comando, uma ordem, um mandato. E não por mandamento, não é um mandamento. Então, eu digo como concessão, está aqui como uma indulgência, e não por um mandamento. Como também a concessão é permissão, como permissão, e não por mandamento, não é uma ordem. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, ele fala, quero que todos os homens, aí ele vai usar o termo antropos, é a vontade dele, quero aí, é telo, querer, pretender, que todos aí, passa, todos mesmo, sejam tais como eu sou. Ou seja, Paulo, naquele exato momento ali, ele não tinha mulher. Agora, não sabemos se Paulo ele era casado, se ele era viúvo, se ele era solteiro. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Qualquer coisa que eu disser aqui, eu estarei cometendo um erro, uma suposição. Então, a Bíblia não diz qual que era a situação. Sim, ele não tinha mulher, mas o que aconteceu durante a vida de Paulo, nós não sabemos. Se ele era viúvo, solteiro, separado, ou não tinha casado, então, não sei, não sabemos. Eu falei, eu quero como eu. Nesse exato momento, eu não tenho mulher. No entanto, uma objeção, uma conjunção, aí na língua grega, ala. Ele diz, no entanto, todavia, contudo, porém, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Dom aqui é carisma. Favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. É aquilo que eu recebo, é aquilo que eu nasci. Ele falou que tem de Deus, ou seja, cada um Deus deu uma forma. Ele nasceu vindo de Deus com algo específico, seu próprio dom, ou seja, aquilo que a pessoa recebeu sem nenhum mérito próprio. Olha, um na verdade de um modo, outro de outro. E ele continua. Então, ou seja, cada um tem um dom. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Por isso que eu falei que é difícil. Ele colocou duas pessoas, aos solteiros e viúvos. Qual que era a situação de Paulo? Seria bom que se permanecesse no estado em que também eu vivo. Solteiro não tem mulher, viúvo não tem mulher. Aí Paulo era o quê? Solteiro ou viúvo? Ninguém sabe. Ninguém. Então é difícil. Aos solteiros aí, ágamos. Tem essa palavra aqui, agamóis. Agamóis é solteiro, que vem de gamo, que é casado. E é um prefixo de negação, esse adjetivo, ou seja, não casado. Viúvo aí é hera. Hera é viúvo, viúva, que perdeu o cônjuge. Digo que ele seria bom, novamente, kalos, proveitoso, precioso, se permanecesse menos, ficar no estado também que eu vivo. Então aí claro que vivo aqui não tem no grego. Essa palavra aqui foi colocada aí para dar sentido à frase. Mas no grego a última palavra aí é esta aqui, cagou. É esta aqui. Caso, porém, não se domine, então ele deu um conselho, mas não é uma regra, não é um mandamento. Ele está dando um conselho.
Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Deixa eu ver quantos minutos que nós temos aqui já. Está com 20 minutos, então eu tenho mais 5 minutos para continuar aí. Vou parar e depois no próximo vídeo eu continuo. Vamos lá. Caso, porém, não se dominem, é que grateu ou mai, ou seja, essa palavra, caso, porém, não consigam controlar, ser continente, ter um domínio próprio, que se casem. Aí ele usou o termo gamel, que é o verbo. Gamo é casado, agamos é não casado e gamel é o verbo. O gamel é contrair núpcias, tomar uma esposa, porque é melhor casar, gamel de novo, do que viver abrasado. O termo abrasado é puro. O verbo puro, ele significa que estar inflamado, ardendo de desejos. Esse é o significado figurado. Porque, na verdade, puro é queimar com fogo, colocar fogo, estar no fogo, queimar, inflamar, repleto de fogo, fundido pelo fogo, e assim vai. Só que viver abrasado aqui é viver ardendo nos desejos. Ora, e ele continua, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então agora ele está dando uma ordem, agora já é uma ordem, paranguelo. Paranguelo aí é um comando. Eu estou agora dando um comando, uma ordem. Então aos casados, gamel, eu dou uma ordem agora não é um conselho, uma sugestão, agora é uma ordem. Então, não eu, mas o Senhor. Então ele, olha, é curioso, agora é Jesus, o próprio Deus, que está ordenando que a mulher, aí a mulher é gunê, a esposa, não se separe do marido. Aí é horizo. Horizo aí é separar, dividir do marido. Marido aí é aner. E se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Viu aí que é para vice-versa? E que o marido não se aparte da mulher. É para os dois. E ele falou assim, e se separar, não se case. Não é para casar novamente. Se separar, não é para casar. Olha, ora, os casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se, porém, ela vier a separar-se, não se case, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Olha só. E aí tem vários textos aí que falam sobre a separação do casamento. Mas Mateus 5,32, mas eu lhe digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, não é permitido a separação no segundo casamento, de acordo com a palavra de Deus. As pessoas que fazem estão quebrando um princípio bíblico. E pode ver lá em Malaquias, olha, Malaquias 2,14, e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Ou seja, ele celebrou um pacto. Então, é sério. Tem vários outros textos aí que poderíamos ler, Mateus 19 e tal. Mas não é o assunto nosso aqui é o conselho de Paulo. Então, e se porém ela vier a se separar, horizo novamente, não se casa, ou seja, casa aí novamente, a palavra agamos
fique solteiro, ou que se reconcilie. Reconciliar é catalasso. Catalasso é fazer as pazes. Catalasso, claro, é cambiar, trocar moedas, reconciliar aqueles que estão em divergência, voltar a ter o favor de reconciliar com alguém. Reconcilie com o marido, e o marido é Aner, e que o marido, o Aner, não se aparte aí novamente, afieme, ir embora da sua mulher. E ele continua, eu vou até aqui o versículo 12. Ao mais digo eu, não o Senhor. Ao mais digo eu. Então aqui em cima é o Senhor que está dizendo. Nós temos que separar muito bem os textos. Primeiro Paulo dá um conselho da parte dele. Quando ele vai dizer que esta ordem é do próprio Senhor Jesus, ele vai falar agora ao mais, ou seja, o restante, o resto de qualquer coisa, que é a palavra grega loipoi, digo eu, lego, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Aqui incrédula aqui é a pistos, pessoa que não acredita em Deus. Então se algum irmão irmão aqui é Adelfos, é irmão em Cristo, tem uma mulher, uma gunê, uma esposa incrédula que não acredita em Deus, e esta consente em morar aí é oikel, é habitar em, é um verbo, com ela, não abandone. Abandonar é firme, não mande embora. Será que tinha alguém dentro lá da igreja de Corinto que a mulher era incrédula e o marido estava mandando ela embora? Se ela consente, para que mandar ela embora? Não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Mesma coisa. A mulher que tem marido incrédulo, ou seja, a esposa, a irmã que tem um marido é Aner, novamente, incrédulo e apistos, ou seja, que não crê em Deus, e este consentir é suneudokel, ou seja, estar satisfeito com, aprovar junto com, ou seja, consente em viver aí é oikel, é habitar em, se consente em habitar com ela, não a deixe o marido. E aí prossegue o texto, eu vou ficando por aqui. Vai falar porque o marido incrédulo santifica a esposa, e depois nós vamos entrar em detalhes sobre esse texto aqui, o que é santificar aqui. Então no próximo vídeo, deixa eu botar aqui, introdução aqui. Então no próximo vídeo estarei aí dando continuidade a partir do verso 14. Creio que vai ser possível encerrar esse capítulo 7. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.